Quando nós observamos o que Kardec pergunta, nós temos que ter em mente o seguinte: existe um interessado. O interessado pode escolher o caminho A ou o caminho B, o caminho ruim ou o caminho bom. Mas se ele se inclina pelos seus vícios a escolher o caminho ruim e ele tem amigos ruins por causa disto, você acha que aquele que quer ensiná-lo o caminho bom pode sair no muque com os outros espíritos, com a desculpa de que ele é protetor do leviano, do alucinado, do tontão? O espírito protetor não pode se valer da maldade para proteger, dizendo que é bom. Isso é óbvio. Isso é lógico. Nós poderemos sair numa briga. Pai que está vendo o filho ser ameaçado, sai e vai bater no ameaçante para defender o seu filho. Se for necessário. Mas o espírito protetor não faz isto. Porque o modo de exercer a proteção não pode ser igual ao modo de levar o indivíduo para o buraco, agressivamente, de maneira opressora, ou se valendo das fraquezas. O bem não pode usar as armas do mal com a desculpa de proteger contra o mal. Porque se o bem faz isso, bem não é bem, é mal. Este é o grande desafio dos protetores. É não conseguirem encontrar no protegido eco para suas boas inspirações. E verem que o protegido está se associando com entidades que vão dizer para ele o que ele gosta, que vão fazê-lo procurar o que é gostoso, mas que logo ali na frente vão levá-lo para o buraco. Se o protetor tivesse que sair batendo nos espíritos obsessores, não seria protetor, seria um espírito agressor. Então, naturalmente, que ele tem meios de tentar fazer com que aquele seu protegido oponha resistência. Mas se ele não quiser, aí terminou o seu poder. E aí entra no que a Elaine disse. Não existe maior lição do que o sofrimento. E então, aquilo que o espírito protetor não conseguiu ensinar com conselho, o protegido vai aprender com a lágrima. Ele vai aprender. Para o espírito protetor não é uma derrota. Não. Ele só quer que o protegido não precise sofrer. Mas o crescimento passa pelo sofrimento, dependendo da teimosia do indivíduo. Então, é quase que, vamos dizer, uma bênção de segunda categoria. A bênção de primeira categoria seria o protegido ouvi-lo, e então tomar cuidado, então evitar determinado caminho. Puxa, que coisa boa. Puxa, livramos de situações piores. Mas se ele não quer, ele vai receber a bênção de segunda categoria, que é enfiar a cara na parede, machucar-se bastante, perceber os efeitos nocivos das condutas que escolheu, porque isso vai ensiná-lo. E o protetor fica ali esperando. Quando o efeito desta bênção de segunda categoria produzir-se, geralmente o protegido está mais amaciado. Sabe amaciar motor? Né? Ele já está mais, já está mais assim, não, pode falar que agora eu sigo. Nada como quebrar a cara. E às vezes, esse é o caminho mais seguro para determinado tipo de espírito, que precisa passar por isso, para ele desenvolver-se. A história do filho pródigo. O fazendeiro que tinha 2 filhos, o primeiro
servia com o pai, fazia tudo, administrava a fazenda. O segundo era um bom vivant, era um maluco que queria aproveitar, curtir a vida. Pediu a parte dele da herança, como se ele tivesse herança. E o pai lhe deu, e ele torrou tudo. E aí passou fome, ficou sozinho. Vocês conhecem a história. E aí quando ele está abandonado, comendo com os porcos no chiqueiro, ele se lembra do seu pai e que na fazenda do pai, o mais humilde dos escravos tinha uma casa para morar. Comia uma comida decente. E então ele pensa em voltar para a casa do pai, para a fazenda, pedir que o pai o aceite como um escravo, não como um filho. E então conhecemos a generosidade do que Jesus nos conta ao referir-se a como Deus, como o Pai, recolhe o filho que estava perdido e que acordou. A justiça dos homens vai dizer, não, mas onde já se viu uma coisa dessa? O cara curtiu a vida que ele quis, agora está na pindaíba, agora resolveu pedir ajuda do pai. Mas ele aprendeu que ele vai pedir não para ser recebido como filho. Ele vai pedir para ser recebido como um servo. Mas a alegria do pai é justamente esta, de ver que o filho, por fim, entendeu. Por fim aprendeu. E faz uma festa. Porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Tal é o compromisso dos bons espíritos com a recuperação das almas no mundo como o nosso. Todos os erros que nós cometemos, nós vamos ter que pagá-los, vamos ter que ressarci-los, todos. Mas, nada melhor do que a gente aprender primeiro. Depois chega a hora do pagamento. Mas aí já não há tanto o papel do sofrimento para acordar. Aí o indivíduo já acordou. Então os espíritos protetores, eles seguem esse mesmo caminho. Não seria à altura da sua missão violentar a vontade do protegido, se o protegido prefere fazer o que não seria melhor para ele. Então, ele vai receber a bênção de segunda classe, quando poderia ter a bênção da primeira, mas não quis.